Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Ricardo Meirelles, fundador do Empreendabilidade. Esse é o 8º episódio da nossa série Empreendedores 50 Mais, o futuro do Brasil. Fizemos um extenso relatório mostrando que a pessoa com maturidade ela é mais apta para empreender, né? Tem mais chance dos negócios darem certo. E hoje aqui estou com um entrevistado interessante porque além de empreendedor, ali ele começou a empreender maduro, só que discute bastante, incentiva o empreendedorismo. Bem-vindo, Vils. Obrigado, Meirelles. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bacana estar aqui, você presente aqui no estúdio. O Vils, inclusive, foi um dos primeiros entrevistados do EmpreendaCast, né? Nosso podcast co-irmão aqui, que é apresentado pelo Gustavo Passe, um dos sócios da Voz e Conteúdo, da Podcast no Bar, e que nos empresta esse estúdio lindo aqui para poder gravar para vocês. Vils, queria que você contasse um pouco sua história, né? Você hoje está com a Justa, você começou a empreender com 40 e alguns anos, hoje já está com mais de 50, e a própria Justa oferece soluções financeiras aí para quem está empreendendo. É isso aí. Queria mandar um abraço pro Passe, né? O Gustavo é um querido, a gente adora ele. E foi um prazer uma vez participar lá com o EmpreendaCast, acho que lá no início do EmpreendaCast, muito legal. E adorei estar aqui, saber que tem um pouquinho da semente dele aqui, muito legal. Então vamos lá, eu tenho Eduardo Vils, mais conhecido como Vils, sou carioca, acho que o sotaque não nega, sou tricolor carioca, fluminense, pai de 2 filhos, uma filha de 14 anos e um filho de 7 anos, casado há 21 anos, não posso errar isso, né? Eu digo o seguinte, Meirelles, que a minha vida empreendedora sempre começou antes de eu saber que eu ia ser empreendedor. Desde lá dos primórdios, onde eu trabalhava, eu sempre fui um cara meio inquieto. Eu comecei estudando administração de empresas, entendi que eu ia trabalhar na área financeira. A Justa é uma empresa de soluções financeiras, mas eu não imaginava isso lá atrás, que eu montaria uma empresa de finanças. Fui ser estagiário de finanças, gerente de finanças, diretor financeiro de uma construtora no Rio de Janeiro. Gostava muito de finanças, mas eu comecei a perceber que eu tinha mais vocação para vender os números que eu produzia para os empreendedores, para os incorporadores, do que ficar fazendo número. Eu falei, poxa, fiz a pós-graduação em finanças, depois fui fazer a pós-graduação em marketing, vendas e varejo, porque eu senti que eu tinha que melhorar meu talento de vendas. Depois disso, eu fui para trabalhar em outra construtora maior, fui morar um período nos Estados Unidos, voltei, fui ser trainee numa outra multinacional, até que fui morar em Brasília, já casado, e eu tinha montado, em paralelo à minha vida corporativa, eu tinha montado um site de consultoria. Foi minha primeira empreendida nos anos 2000, 99 e 2000. Eu digo que era a ideia certa na hora errada, porque hoje é muito fácil falar de navegabilidade, experiência de uso do cliente, tráfego, etc. Imagina, em 99 a gente criou um site, eu criei um site, você pergunta, a gente responde, que era Business.com, que você perguntava qualquer coisa sobre negócio, algum consultor ia responder. Baseado um pouquinho num Google da vida, mas era uma resposta direcionada para a sua pergunta, não era uma pesquisa aleatória. A pessoa não perguntava, quem descobriu o Brasil? Não vinha Cabral, Colombo, José, Pedro, não vinha isso. Vinha a pessoa respondendo, quem descobriu o Brasil foi Pedro Ascal por causa disso. Então era uma resposta direcionada. E esse site surgiu porque eu trabalhava numa consultora, quando eu saí dessa consultora, e muitas pessoas vinham pedir dicas sobre gestão financeira, sobre fluxo de caixa, sobre orçamento, etc. Eu comecei a prestar consultoria para algumas empresas que estavam se reestruturando e eu acabava a consultoria, a pessoa me ligava, Eduardo, Vils, como é que eu calculo o TIR mesmo, a taxa interna de retorno? Eduardo, Vils, como é que eu faço um fluxo descontado? Eduardo, Vils, como é que eu faço o markup mesmo dos produtos? Eu falei, gente, a consultoria já acabou. Aí eu comecei a botar num depositório as perguntas mais comuns, tipo uma FAQ. Falei, ó, pesquisa ali, Meirelles, pesquisa ali as respostas. Aí, de repente, uma pessoa me ligou, pô, Vils, eu tenho a mesma dor. Posso colocar nesse teu sitezinho aí as respostas também, FAQ que eu tenho da minha consultoria? Eu falei, pode. Eu falei, peraí, já tem o FAQ de finanças, tem o FAQ de jurídico, tem o FAQ de administração, tem o FAQ não sei o quê. Vamos criar um site de fato, você pergunta, a gente responde. Aí surgiu o site. Como muitas coisas da vida acontecem ao acaso. Você está fazendo uma coisa e nem sabe que aquilo poderia virar um produto ou um serviço. Foi muito legal, porque foi uma experiência que eu via muita pergunta do empreendedor. Muita gente pequena e média de negócio perguntando as dúvidas mais básicas que para mim e para outros consultores era quase um conhecimento, um domínio público, não tinha nem como cobrar por aquilo, mas a gente via que aquilo ajudava muito a pessoa. Aquela coisa que você já não tem como cobrar por aquilo, mas a pessoa que está perguntando tem aquela dor. E a gente começou a botar essas perguntas no ar, até que um dia
famosa e antiga Gazeta Mercantil fez uma entrevista comigo, como uma mídia, como uma boa mídia, como uma boa assessoria, como um bom jornal te alavanca. No dia seguinte, bombou. Não sei quantas centenas de consultores queriam se cadastrar, não sei quantas mil perguntas, saiu do ar o site, a gente não conseguia mais responder. O site caiu, literalmente caiu, porque a gente teve um boom de perguntas e respostas. Falei, caramba, esse negócio é legal. Mas tínhamos um dilema, como ganhar dinheiro com isso, né? Como ganhar dinheiro. E eu estava prestes a casar, minha esposa, na época noiva, falou, Eduardo, você largou o emprego, tá? Tuas economias estão indo embora, você está gastando tudo nesse site, quanto você está faturando? Eu falei, nada. Aí vai faturar lá na frente. Aí eu aluguei uma casa, fiz um co-work na época, não existia, com um outro site, que era um site chamado Eu Mudei, de um amigo meu, César, no Rio de Janeiro. A gente alugou uma casa em Botafogo para fazer duas empresas de internet que estavam tentando sobreviver. Ou seja, o conceito de co-work, sem insistir, a gente já estava inventando aquele negócio lá atrás, muito engraçado, né? Se eu tivesse tido a ideia de montar um co-work, talvez... E aí a gente começou a crescer muito de perguntas e respostas, só que a gente não conseguia monetizar esse negócio. Que a ideia era que cada área de pergunta, administração, finanças, logística, marketing, etc., vendas, tivesse um patrocinador. Então, em administração seria o Conselho Regional de Administração, em logística seria uma empresa de logística, em finanças seria um banco, uma investidora, uma corretora. E a gente daria prioridade, em telecom, uma empresa de telecom, a gente daria prioridade para essas empresas poderem até responder ou fazer uma espécie de matéria sugerida, né? O Google já fazia a remuneração nessa época? Eu acho que não, cara. Ainda não, né? Eu me lembro que você tem ideia, tinha um negócio chamado Ask Jeeves nos Estados Unidos, que eu, outro dia assistindo um desses seriados dos anos 80, 90, eu via um personagem falando, não sei se foi no Breaking Bad ou foi algum desses seriados, os caras falaram, pesquisa lá no Ask Jeeves, que era tipo um Google. E o Business Com tinha um pouco de buscar perguntas e respostas num mar de consultores, num mar de pessoas que tinham aquele domínio. Era mais ou menos um submarino, né? Na época a gente viu o submarino nascendo, eu ia nos eventos de internet e falava, caramba, submarino, elefante, não sei o quê, tinha uns bichos muito engraçados. Eu falei, como é que esses caras estão crescendo? E ninguém ganhava dinheiro. Parecido com esse momento recente, muita gente com muita promessa, mas ninguém ganhava dinheiro. Era aquele boom. Alguma hora, isso vai valer dinheiro. Só que a água bateu no nariz, estava para casar, aí eu recebi uma proposta de um banco de investimento para trabalhar no banco de investimento, que era um banco que estava ativos de empresas que não conseguiam pagar o endividamento, então pegava esse ativo, a gente tinha que gerenciar esse ativo para depois vender, parecido com aquele filme A Linda Mulher, do Richard Gere, que pegava, eu falava que era o Richard Gere, o piniquim, mais feio, menos capitalizado, e a gente cuidava dos ativos dessas empresas para poder pagar o empréstimo. E eu deixei o business com meio de lado, continuei trabalhando com ele assim meio... De noite, chegava em casa, eu ficava acompanhando as perguntas e respostas, tudo automatizado, mas a gente não conseguia ganhar dinheiro. E até que um dia eu falei, poxa, foi legal, foi um belo sonho de verão, fiquei 2, 3 anos arriscando com isso. E é aquela hora, você tem que tomar uma decisão. Todo empreendedor, alguma hora tem uma decisão. Vai ou não vai? Continua insistindo ou não, né? Famoso teimosia ou persistente. Se eu tivesse insistido e desse certo, eu era persistente. Se eu tivesse insistido e dado errado, eu era teimoso. Como tudo na vida, persistência e teimosia para mim são sinônimos, só que um deu certo, o outro não. Né? Um deu certo, né? E depois eu fui trabalhar em telecom, em Brasília, que a minha vida foi... Eu digo que ali minha carreira deu uma alavancada, que eu tive desafios de entrar no mercado que eu não conhecia, sair da minha zona de conforto. Acho que é um pouco de empreendedorismo, sair da zona de conforto. Fiquei 6 anos em Brasília, minha filha nasceu em Brasília. Depois de Brasília, fui contratado por uma empresa em Curitiba, que é a Bematec. Fiquei 3, 4 anos na Bematec, até que vi uma oportunidade dentro da Bematec de sair para empreender e montei minha primeira fintech, primeira startup em 2011. Com 45 anos. Aí foi a primeira coisa. Foi a primeira. Primeira grande. Primeira que, de fato, não era aquele negócio de... Já montou grande, não montou numa garagem. Já montou pegando uma sala, um escritório. Pode falar o nome? Era a Capta. A Capta Cartões. Tenho muito orgulho de ter sido sócio fundador, ter sido CEO durante 6 anos da Capta, até que a gente entendeu que já tinha feito... A Capta tinha um propósito muito legal, ela continua tendo o seu propósito, que ela continua existindo. E ela tinha um propósito de democratizar o uso de uma tecnologia chamada TEF, Transferência Eletrônica de Fundos, que é aquela solução de maquininha de cartão que está conectada a um software. Você vai no supermercado, você não digita o valor na maquininha. O valor vem do computador do supermercado, você bota só o cartão na maquininha, ou se aproxima, digita a senha e ponto. Isso é um TEF, está integrado com RP, com sistema de venda, com software de gestão daquele lojista. E a gente conseguiu, nessa época, o mercado estava se abrindo, estava acabando o duopólio lá em 2010, só tinha Cielo, na verdade, VisaNet, Redcar, estava virando Visa, virando Rede,
Visa e Master só aceitava uma ou outra, começaram a abrir para outras adquirentes. A gente falou, estamos no momento certo, já que todo mundo vai ter que se atualizar, todo mundo vai ter que mudar o mercado, todo mundo vai se abrir, é hora de você entrar. Então você, o cara mais maduro, tem essa oportunidade de ver para aí. Se está todo mundo caminhando para esse caminho aqui, vai ter todo mundo que trocar. Imagina o seguinte, só existia um carro Ford preto. De repente vai ter que ter um recall, todo mundo vai ter que trocar o Ford preto por alguma coisa. É hora de você lançar a General Motors, a Volkswagen, porque se todo mundo vai trocar o Ford, né? Aí você pode pegar essa troca. Mas se ninguém precisasse trocar o Ford, talvez fosse mais difícil você oferecer, fazendo uma analogia barata aqui, mas é como se fosse isso. Todo mundo ia ter que atualizar seu parque, ia ter que mudar uma tecnologia, todo mundo tem que se adaptar. Se você está naquela hora que o mercado está mudando, você chega com uma solução mais leve, mais rápida, que você vai competir de igual a igual com os incumbentes, com os, né, líderes do mercado, os titulares do mercado, você tem mais chance. Então a Capta, durante alguns anos, foi líder de mercado, foi a que mais trouxe clientes, foi a maior market share de novos entrantes de clientes no mercado, através de canais de empreendedorismo, dando oportunidade para outros empreendedores também para poder se acoplar naquela empresa. Até que em 2017, a gente tinha um sócio chamado Stone, que é uma adquirente muito famosa, e a gente negociou, ela comprou minha parte e eu entendi que eu e meu outro sócio, Thiago, teríamos que fazer a nossa parte e saímos para... Foi o ano que a Stone comprou, fez algumas compras ali, começou a crescer como ecossistema. Na verdade, a Stone, a gente acha muito legal, eu tenho o maior prazer de saber e orgulho de saber que a Stone nasceu, suas primeiras movimentações financeiras no mundo físico aconteceu através da gente. A Stone era um fundo que investiu na Capta, depois montou a Stone. Ela investiu na Capta, entendeu o mercado, ela já tinha a intenção de fazer uma Stone, a gente não sabia, obviamente. Ela testou o nosso modelo de distribuição, testou o nosso modelo de como convencer cliente, como a gente conseguia vender, nossa capilaridade. A capilaridade da empresa, não minha, que eu não tenho cabelo, mas a capilaridade da empresa. E ela pegou carona nisso, entendeu, melhorou o que tinha que melhorar nos processos dela e depois lançou a Stone, que pegou carona já no aquário de bilhão que a Capta passava. Pô, muito bom essa história, muito boa essa história. Quer dizer, sua primeira empresa já foi uma empresa que fez a famosa disrupção ali do mercado. E aí você fez essa venda ali em 2018, né? 17. E vou me aposentar, ou não? Quase isso. Eu lembro que primeiro que eu não saí com boi na sombra, literalmente. Saí com uma boa situação, não posso reclamar. Mas eu entendi, até o Thiago, que é meu sócio, o sócio fundador da Justa comigo, ele que me provocou. Eu estava fazendo alguns processos seletivos, assim, algumas empresas que me conheciam, sabiam que eu já tinha 50 e poucos anos, que eu tinha vindo no mercado, tinha feito a disruptura no mercado, tinha um nome bom no mercado, sou conhecido, sou uma pessoa que, por onde passou, deixou uma boa imagem, acertos e erros, como todas as pessoas. E eu estava negociando com alguns adquirentes, com algumas empresas de software, algumas empresas, sei lá o quê, para ser CEO, para ser diretor comercial, para ser não sei o que lá, para ser conselheiro. Eu vi essas empresas e falei, poxa, mas será que eles vão me aceitar do meu jeito que eu sou, né? Já estou tão... Será que eu vou conseguir me adaptar agora em ser... Não tem nenhum problema de ser... Porque eu falo o seguinte, quem tem sócio, quem tem cliente, tem patrão. Eu tenho patrão, o Thiago é meu sócio é meu patrão, eu sou patrão dele, não tem esse problema. Mas será que eu vou entrar naquela vida... Ter que me adaptar muito ao modelo de empresas? Eu falei, vou continuar empreendendo. Aí o Thiago me perguntou, viu, você vai fazer o quê? Não... Estou com essa proposta aqui, essa ali, talvez você diretor ali, sócio ali, presidente ali, sei lá o quê, você consultor. Cara, vamos montar outra? Eu falei, montar o quê? Aí a gente começou a discutir o que a gente não tinha gostado da experiência anterior, para onde o mercado estava indo. A gente pegou bem aquele momento da guerra das maquininhas, falta de transparência, movimentos de justiça no Brasil, o pessoal falando de corrupção, fim de corrupção, a gente voltou a ser... Não estou entrando em uma polêmica de política aí, mas era tenso, né? Era o mote do momento. Todo mundo falava disso. Então a gente fala assim, tem que ser uma coisa que seja justa. Tem que ser transparente. Tem que fazer justiça com o dinheiro do cliente. Temos que levar o produto de acordo com o que o cliente quer, sem pegadinha. E tem que ser justa, não é que vai ser mais barata. Se eu falei para o Meirelles que vai custar tem que custar não pode custar 1,50 nem 99 centavos. É um. Não pode ser. Não pode ter jeitinho. A gente começou a discutir sobre ser justa. Não tinha um nome ainda. A gente brincava com paçoca. A gente tem uma brincadeira com paçoca na empresa. A gente fala, nossa paçoca, qual vai ser o nome da empresa? Até que a gente deu um Google e viu que o nome Justa em mercado financeiro estava disponível. A gente caiu o queixo, né? A gente pensou, por que o nome Justa está disponível, né?
Porque todo mundo falava de taxa justa, condições justas, preço justo. Todo mundo falava isso nas propagandas, mas ninguém registrou o nome. Registrou o nome. A gente brinca até hoje, fala o seguinte, quando algum concorrente fala, venha para Meirelles Pay, que aqui tem taxa justa, tá falando da gente. Venha para não sei o quê, que temos preços justos, tá falando da gente. Quando a pessoa fala, não, nossa empresa é justa, tá falando da gente. Então a gente fala que todos prometem, mas justa somos nós, né? Fazendo a brincadeira aqui. Muito bom. E a gente registrou o nome Justa, e a gente ficou pensando até que alguns não tiveram coragem de botar esse nome, que é um peso carregar esse nome. Quando a Justa erra, alguém levanta a mão e fala, você foi injusta. A gente sabe disso, a gente vai errar, a gente sabe, vai errar, vai continuar errando, mas sempre no propósito de querer aceitar. E quando a gente botou esse nome, Justa, foi como se fosse aquele match perfeito. No momento certo, na hora certa, a gente levou soluções justas, né? Falou, vamos montar uma solução justa que vai resolver uma dor específica do cliente. Que em 2018 tinha essa dor, e pasmem, ainda hoje essa dor. Se você pegar hoje uma matéria que saiu ontem ou anteontem, dizendo os principais motivos de reclamação dos incumbentes, dos bancos, seja o que for, são os mesmos. Atendimento, falta de transparência, taxa, preço, condições, custos invisíveis, tem um montão de coisa. Mas fazendo uma ressalva aqui, eu não tenho nada contra os bancos. Eu acho que os bancos são muito importantes. Sim. A Fintech Justa, ela brincou, claro, que a gente vê muita Fintech falando os bancos são dinossauros, a gente brincou com isso, mas a gente sabe que os bancos são importantes, que na retaguarda a Justa também usa muitos bancos tradicionais, que eles passam segurança, credibilidade, tem tempo de praia pra caramba, eles são os mais 50 mais do mercado. A gente tem que usar o que eles têm de melhor, e eles têm que usar nós, fintechs, como nós temos melhor, agilidade, experiência do cliente, atração, leveza, a gente é mais leve, então se eu sou mais leve eu consigo levar talvez uma condição mais justa para o cliente. Eu não tenho que carregar um prédio na Paulista, não preciso carregar 10 mil funcionários, não preciso carregar 40 mil, sei lá o quê, não tenho que carregar agência, né? Agência, acionistas. Imagina ficar dando satisfação para acionista. E muitas empresas boas e grandes começaram com esse propósito, mas depois que ficam muito grandes, eles perdem um pouquinho. Muitas dessas adquirentes que disruptaram o mercado, que nem você falou, depois que cresceram muito, elas começaram a ter que se comportar parecido com os incumbentes. As pessoas vão crescendo, vão virando incumbentes. Aí as outras vão entrando, você vai ter sempre alguém desafiando o status quo. Sempre vai ter alguém. Aquele time que está ganhando tudo lá, alguém vai vir desafiar. Aí vai se ganhar, vai se comportar como... Vai sentar um pouquinho no berço, né, esplêndido ali, vai vacilar e vai vir... O mercado é assim, é um mercado vivo. Quem chega lá em cima tem um desafio de ficar lá em cima muito difícil. Então, capinar esse mercado, subir essa ladeira, subir essa montanha, chegar lá em cima e manter a sua essência lá da pirâmide, lá da base da pirâmide, é muito difícil. E uma das coisas que a gente criou na Justa, para a gente não esquecer desse negócio, quando a gente montou a Justa em 2018, a gente não tinha sala, não tinha escritório, não tinha uma garagem, a gente usava um café. A gente usava um café lá em Alphaville, num prédio comercial, tinha um café no fundo desse prédio, e no fundo desse prédio tinha uma quadra de tênis. E a gente pensou assim, apesar de ser já pessoas mais velhas de empreendedorismo, a gente olhava assim, poxa, vamos empreender nesse prédio, vamos alugar uma sala aqui, tem a quadra de tênis, a gente vai jogar tênis uma vez por semana, vai ser legal, saúde, equilibrar a vida. A gente usou aquela quadra uma vez só. E a gente ficou usando aquele espaço do café sem ter sala no prédio. A gente estava testando o modelo. Então vinha o Meirelles, vinha o Matheus, vinha a Letícia, vinha os bancos, vinha as bandeiras conversar com a gente não tinha sala. E nesse café tinha uma mesa de sinuca, tinha essas mesas meio sofá, parecido com o Outbacks da vida. Quando a gente montou o escritório, a gente falou assim, temos que ter a mesa de sinuca e temos que ter essas poltronas na entrada para a gente lembrar de onde a gente veio. Legal. A gente não inventou a roda, a gente já viu muita empresa fazer isso para não esquecer. Todo dia que você chega no escritório, você vê aquela mesa de sinuca, você fala, foi dali que eu vim. Legal. Sabe, você começa a perder os teus valores. Aquela sinuca ali, porque a gente assinou os primeiros contratos naquela mesa de sinuca, a gente fez reuniões sensacionais naquela mesa de café, contratamos gente, fizemos contratos, sem CNPJ a gente fez contrato. Então a gente não pode perder essa essência. Então você tem que ter essas pílulas para você não perder essa essência quando você começa a crescer, entendeu? Pô, viu, você dando esse exemplo aqui, eu anotei uns 3 mitos, né, que a gente quebra quando tá falando de empreender e que você na pele aí sentiu, né? O tempo, que todo mundo acha que vai ter mais tempo. Você falou também do seu próprio patrão, né? Quer dizer, as pessoas acham que não vão ter patrão. Quer dizer, eu vou empreender, eu que sou dono do meu negócio, eu que mando. Aquela coisa meio Agostinho da Grande Família, tem um meme que circula, né? Eu sou meu patrão, eu posso me demitir, mas eu também me dou folga. E aí é outro mito. E tem um terceiro mito que é muito bom, que todo mundo acha que o empreendedor ficou rico, né?
Essa é engraçado, né? Quando a gente empreende, né? Tem algumas questões, né? A vantagem de empreender mais novo e a vantagem de empreender mais velho. Já vi alguns artigos do lado bom, lado ruim de cada etapa. Se eu pensar o lado bom de empreender mais novo, é que você está... Melhor momento para, acho que você empreender, assim, menor risco, né? Morava com minha mãe, classe média alta, no Rio de Janeiro, em Ipanema, meu quarto, minha comida, minha segunda mãe lá que cuidava de tudo de mim, minha roupa aparecia no armário sem eu me preocupar. Eu tinha uma qualidade de vida muito boa. Se eu tivesse empreendido ali, eu não estaria botando nada muito em risco, porque eu estaria com tudo meu controlado. Deu errado? Mamãe, paga a conta, mamãe. Esse é o melhor momento. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade. E sem custo, né? Sem custo. Você podia arriscar. Segundo momento é ser mais velho, com ou sem capital. Então você tem que pensar, quanto que eu tenho de capital para suportar esse meu sonho? Eu falei lá atrás, em 2000, 99, 2000, eu dei um prazo de 2, 3 anos para o Business Com. Não estava dando dinheiro em receita, casa, não tinha filhos ainda, mas casa, aluguel, esposa, viagem, namoro, sei lá o quê, mobiliar a casa. As contas chegando, eu falei, caramba, primeira compra de supermercado gigante, eu falei, cara, essa vida é cara. Depois que você casa, você começa a olhar, filho, mulher, aí a família começa a perguntar, né? E aí, tá rico? Os amigos, primeira pergunta que os amigos fazem, tá empreendendo, né? Tá trabalhando demais. Tem uns amigos meus que me chamam de CLT até hoje. Pô, CLT, você empreende, trabalha mais que os outros. Cara, eu chego cedo, saio tarde. Na verdade, o meu sócio chega mais cedo que eu, e os dois saímos tarde, mas eu tenho um sócio o Thiago, aquele, ali do Bonés, Tenório e outros sócios que nós temos, o Thiago é aquele sócio que puxa o ritmo, é o cara que chega mais cedo, etc, tal, que tá botando fogo no parquinho que a gente brinca. E quando você começa a empreender, você fala, peraí, o que eu tenho de capital, o que eu posso fazer, o que você vai abrir mão? Você vai abrir mão de alguma coisa, vai perder algumas coisas importantes, algumas festas, alguns eventos, tem que viajar, tem que prospectar cliente, qual o propósito que você quer fazer, tem que dar tempo ao tempo. Você tem que Fica combinar. em casa no final de semana trabalhando, né? Assim, como eu sou uma pessoa muito de relacionamento, até quando eu não estou fazendo nada diretamente pela empresa, eu estou prospectando alguma coisa. Na minha roda de amigos, no meu futebol, nos eventos que eu vou, eu estou sempre ali buscando, porque eu sou um cara de comunicação, sou um cara de venda, sou um cara de fazer negócio, eu estou sempre buscando alguma oportunidade, não que eu estou com a pessoa só por isso, mas eu sempre tento ver a oportunidade em todo lugar que eu estou. Então o empreendedor tem um pouco disso, que é aquela sede de fazer alguma coisa dar certo, alguma dor que ele quer resolver de alguém. Então você, mais velho ao empreender, você tem que botar na balança o que você está preparado, pode suportar. Se você está mais velho, está com pouco capital muito enxuto, putz, talvez tenha que segurar um pouquinho ali, deixar um gásinho ali, falar, esse valor aqui eu vou gastar, esse valor aqui eu vou investir, esse valor aqui eu vou colocar em risco, para não botar em risco outras coisas que podem tirar o teu sono. O empreendedor também que está com muita dor, tem uma teoria que quem está com muita dor corre mais atrás, e tem gente com muita dor que fica paralisado, porque está com tanta dor que não consegue pensar em solução, fica pensando na dor. Trava, né? Trava. Então, acho que o empreendedor mais velho tem a chance de olhar, respirar. Às vezes, quando as pessoas falam, me olham muito sorridente, muito feliz, mas não sabe das dores que eu estou passando, né? Eu falo as dores de barriga que eu tenho, as dificuldades financeiras que eu passo, o que eu abri mão, o que eu tive que vender, né? Não só financeiramente, eu vendi tempo, vendi saúde, você vende alguma coisa, mas tem que tentar equilibrar isso. Mas não existe a hora certa, né? Que eu estava falando com você antes de começar aqui, tem uma frase que eu carrego comigo que é antes tarde do que mais tarde. Se não foi agora, faz daqui a pouco. Isso vale para tudo, né? Casar, empreender, ter filhos. Poxa, eu ficava me lembrando, eu e minha esposa, a gente sempre quis ser pai e mãe. Fala, qual é a hora certa? Cara, a hora que vamos para agora. Porque pode ser que lá na frente você não consiga mais engravidar. A tua saúde, a saúde da mulher, a saúde do homem, pode ser que de repente você envelhece mais rápido, alguma coisa, você perde o teu talento de fazer filho. Tá esperando o quê, né? Você tá esperando o quê? Uma luz? Para namorar, às vezes quando a pessoa fica esperando o príncipe, a princesa da sua vida para casar, não sei, as pessoas quando esperam muito os astros todos estarem a favor. Também não pode entrar no meio de uma ressaca, mergulhar no mar no meio de uma ressaca, vai morrer afogado, mas não estou dizendo nenhum extremo, mas sem ser a polarização. Não é tudo 8 nem 80, não é tudo, né? Um partido ou outro, né? Tem que esperar a piscina encher ali para se jogar, né? Não precisa estar tão cheia, dá para botar o pé, né? Você conhece aquele mercado? Por que você está nesse mercado? Que volta e meia as pessoas batem na porta da Justa e falam assim, eu quero empreender, porque está todo mundo no mercado de pagamento, também quero. Não é por isso. Vamos entender, Meirelles, você tem talento para isso. Por que você acha que poderia empreender com a Justa? Porque a Justa é um hub de empreendedores.
Nós temos canais, temos vários níveis de parceiros. Tem um parceiro mais estruturado, um parceiro de iniciante, em primeira viagem, que o cara quer empreender, tem um dinheiro, quer empreender, ele é muito bom de vendas, muito bom de distribuição, muito bom em alguma coisa. Fala, cara, o que eu posso explorar da Justa ou do ecossistema da Justa no meu produto, no meu serviço ou na minha vida? Então, a gente tem desde a pessoa que nunca tinha vendido, nunca tinha sido empreendedor e veio representar a Justa em alguma região. Então, ele monta um escritório, uma sala, e começa devagarzinho, ele sozinho, depois contrata 1, 2, 3 vendedores. A gente incentiva para que ele, no primeiro dinheiro que ele ganhar, ele não faça já aquele investimento em comprar um carro, uma bicicleta, uma moto. Cara, invista no seu negócio, bota mais um vendedor, bota mais alguém no suporte. Se você é muito bom em vendas, agora bota alguém para te desafogar no bastidor, te botar na... Esse é o cara que vende o Justa meio de pagamento. Vende tudo, conta digital, meio de pagamento, todas as soluções da Justa. Tá. O nosso parceiro comercial, o nosso representante, o nosso empreendedor que está conectado na Justa, ele vende de A a Z da Justa. Claro, alguns são mais focados, mais nichados em algum segmento. Então a gente pega assim, por exemplo, o Meirelles é muito bom no segmento de autopeça. Meirelles, você é bom nisso, você tem bom network nessa região, foca nisso. Você vai pegar tudo que é da Justa, vai ver tudo que é bom da Justa para esse segmento. A gente vai te dar a conta justa com esse perfil, a maquininha com as taxas aderentes a esse perfil, vai te dar pagamento de boleto aderente a esse perfil, emissão de boleto aderente a esse perfil. A gente vai te dar quase tailor-made, assim, feito sob medida para você atuar naquele segmento. Aí você varreu aquele segmento, viu que na tua região, agora você já fez aquele atendimento bom, você quer olhar para o lado, só que talvez você vende autopeça, você não vai saber vender em moda. O teu pitch ali, tua comunicação com autopeça é peça, motor, ripimboca na parafuseta, sei lá o quê. Já na moda você tem que falar de exatamente, o glossário. Então, porque é muito legal quando o cara vai vender, ele conhece o negócio do cliente. Eu falo que quando você vai visitar alguém, você conhecer. Foi muito legal quando você me chamou para conversar aqui. Viu, poxa, eu pesquisei você, olhei teu LinkedIn. Poxa, eu fico feliz, eu me sinto abraçado, o cara teve o carinho comigo. Quando chega numa loja, um cliente, poxa, tá vendo essa notícia aqui? Eu vi que o seu segmento esse mês tá correndo risco porque a Amazon fez isso. Mas, poxa, o cara entende do meu segmento. O cara tem carinho pelo meu segmento, tá preocupado com o meu segmento. Atenção, né? Mas ele tem que ser genuíno, né? O cara entendeu o segmento. Vai trabalhar na moda, o que você sabe de moda? Não sabe o que é grade, não sabe o que é coleção, não sabe o que é tamanho de peça de roupa. Então, como é que você vai falar que o produto é bom se você não conhece que dor que vai resolver? Mesma coisa no segmento de clínicas, médicos. A gente tem vários especialistas, esses parceiros comerciais nossos, que alguns atuam mais fortes em segmentos de medicina, de saúde, de clínica, etc., porque eles conseguem falar a língua do médico. Eles não são médicos, mas eles conseguem falar a língua do médico, do princípio ativo, de um laboratório, sobre propaganda. Conhece a dor do cliente ali, né? Para quem ele está vendendo. Hoje no ecossistema Justa, aí você tem quantos representantes desses? Quantos empreendedores estão sendo impactados aí? Hoje a gente já tem mais de 200 em algum tipo de modelo de parceria. Tem uns que são mais transparentes, que são alguns mais estruturados, que são software houses, por exemplo, que plugam na Justa a solução financeira. Aqui vale um parênteses. Por que as software houses começaram a procurar a Justa como um porto seguro, um porto justo para o negócio dela? Tá. Porque ela começou a ver um movimento de alguns concorrentes dela, de adquirentes, que compraram software house. Tá. Então, adquirente, uma Cielo, uma Rede, uma Stone, etc., sem citar muito nome, só dando de forma genérica aqui, foram lá e compraram um software. E está com a maquininha no balcão do lojista que tem o teu software. O próximo passo dessa maquininha é oferecer o software. Então, você que é uma software house, está vendo a maquininha no balcão, que também tem um software também, proteja-se, bota justa. Não deixa dormir com o inimigo, né? A gente fala que é parecido como eu falo em casa aqui pro piscineiro. Piscineiro, o jardineiro me falou que agora começa a cuidar de piscina também. Já trouxe até o cloro, né? Já trouxe até o cloro. E ele falou que os teus R$500 mais os R$500 dele, ele faz tudo por 800. Então, ou seja, o piscineiro começou a ter um concorrente novo, que é o concorrente do jardineiro. Então, mais ou menos é parecido. O piscineiro é o software e o jardineiro é a maquininha da concorrência que tem também um jardineiro. Um piscineiro, desculpa. Então, tome cuidado. Então, bote a Justa, porque a Justa não vai deixar que o jardineiro tire a sua piscina, entendeu? Porque o teu business é a piscina. O teu business é o software. E bota a Justa, que a Justa vai te levar a novos produtos financeiros, vai te conectar a um mundo novo, vai te gerar novos serviços, novas receitas e vai reter teu cliente. Porque o teu cliente vai ficar feliz porque você levou economia para ele em finanças
e você está plugado tudo com o teu software. Esse é um modelo. A gente tem várias software houses, grandes software houses plugadas na Justa, vários tipos de software house, software pequena, regional, aquela do sobrinho, do tio, do comércio daquela região, que pluga na gente, software maiores, esse é um modelo. O outro são ISOs, que são pessoas e negócios que já vendiam algum tipo de adquirência no passado. É o cara que batia na porta lá do cliente, oferecia uma maquininha, oferecia uma coisa. Taxas melhores. Taxas melhores, só que com esse aumento de Selic que a gente viu aí nos últimos 2 anos, desde a pandemia, alguns desses começaram a perder tração porque só tinham isso, só taxa. E a taxa aumentou, ele perdeu o grande diferencial que ele tinha. Então ele tinha um atendimento muito legal, mas a taxa também era um ponto importante. Ele falou, vem para a Justa aqui, que a Justa tem um volume muito maior do que o seu sozinho, vou te plugar outros produtos e serviços, você vai ganhar uma coisa parecida que você ganhar, mas você vai levar outros serviços para o teu cliente. Você vai levar o jardineiro, vai levar o piscineiro, vai levar o motorista, vai levar outros produtos. Todo mundo vira você vai levar um agente ali, né? Agente. Então esses são vários pequenos ou médios ISOs da vida. E tem também os caras que são revendas de algum outro produto. O cara não produz, não desenvolve, mas ele vende algum produto. Ele vende algum software, ele vende alguma automação, vende algum hardware, ele vende computador, vende sistema de segurança, vende o controle de acesso, vende o software de RH. Ele tem um contato com esse varejista, com esse negócio, e fala, dentro do meu portfólio também tem isso. Então, nesse ecossistema... O representante comercial. É um revendedor, não é bem representante, ele é um revendedor de marcas e produtos. Ele não desenvolve, mas ele representa várias marcas. Então, ele leva um hardware, vende um software, ou só hardware, ou só software, ou as duas coisas, e botou no portfólio dele levar a Justa também. Que para ele também é bom, porque ele está blindando aquele cliente que ele botou o software, que todo mundo que vende o software, instala o software, ganha uma recorrência sobre o software. Se o cara cancelar o software, ele perde aquela recorrência. Se ele botar a maquininha justa, ele tem mais segurança que aquele cliente não vai sair por conta de outra maquininha. Você melhora a superfície ali de contato, né? A cola, né? Exatamente. Dá mais match. O cara, quanto mais você agregar valor, né? Porque você tem algumas formas de vender, né? Uhum. Por preço, por concorrência, por custo, ou agregando valor. Quanto mais esse empreendedor agregar valor, seja pelo atendimento dele, poxa, o atendimento dele já é uau, já tem um atendimento justo na região, ele é conhecido. Juntou com isso, com uma tecnologia legal, fácil de usar, com preço bom, né? Ele fala, cara, ele tem... E trazendo sempre novidade, a gente está sempre trazendo novidade. Você vai, a Justa, ela vai abraçando ali esse empreendedor, vendedor, e também ajuda o comerciante, né? Exatamente. A gente vai ajudando o empreendedor, vendedor, que nem você falou, e vai ajudando o comerciante em toda a sua jornada. Ele começa, por exemplo, tem comerciante nosso que ele começa usando só a conta Justa, só a continha só no aplicativo do celular, que ele faz pagamento de boleto, Pix, etc. Tal. Aí ele vai ganhando tração ali, vendeu a distância, poxa, estou faturando X, quero uma maquininha. Aí eu boto a maquininha. Aí esse cara agora abriu a segunda loja, terceira loja. Aí eu já boto uma solução mais robusta, um portal multiusuário, com multiníveis de uso, com linhas de crédito. A gente vai abraçando esse cliente até uma jornada que a gente entende que a gente consegue atendê-lo, o cliente, com qualidade, né? Aí, o cara virou um Carrefour. Beleza, aí eu vou passar o bastão para alguém, porque não é o nosso perfil, mas a gente atende esse cliente aí de alguns milhões de clientes tem um perfil para Justa. Sabe o que eu tô achando muito legal? Porque toda a experiência que você teve ali, né, no correr ali da sua carreira corporativa, mundo corporativo, você implanta hoje e aí você acaba falando de forma muito fácil, né? E um ponto que você tocou interessante ali, que você esperou 2 anos para saber se o seu negócio ia dar certo. Quer dizer, essa mentalidade, você vê hoje muito empreendedor querendo começar um negócio e querendo que dê certo no dia seguinte, né? Que é outro mito. Você vai virar, o negócio vai virar rápido. Quer dizer, como é que você enxerga isso dentro dos seus, hoje, clientes aí da Justa, né? O cara que quer chegar, eu quero aumentar minha venda e, enfim, vamos pegar a Justa para a solução. Assim, tem 2 modelos. Tem um cliente que é mais estruturado, que ele tem uma dor hoje, que ele está com uma gestão ruim no negócio dele. Ele não entende por que ele vende tanto, no final do mês sobra pouco. Então, através da conta Justa, a gente começa a mostrar para ele exatamente, você vendeu 1.000 em 12 vezes, você recebeu X, 1.000 menos X. Você vendeu 1.000 em 7 vezes, você recebeu 1.000 menos X e assim por diante. Às vezes, quando o cara não entende o quanto que ele está faturando de fato, às vezes, quando o cliente pequeno e médio porte, ele não entende o custo daquela transação. Que ele vendeu no Pix, vendeu no cartão, parcelado 2 vezes, e não vai receber aquele valor à vista.
As famosas taxas zeros, que ele não acompanha e depois vai ver que não é taxa zero. Então a gente tem que entender o seguinte, quando você falou que eu dei um prazo de 2, 3 anos lá na primeira empreendida, eu tinha um outro emprego, falei, cara, eu não vou ficar gastando muito meu patrimônio aqui, se esse negócio não der certo em 2, 3 anos, eu vou passar adiante. Ponto. Outras empreendidas lá que eu montei em 2011, já estava mais capitalizado, já tinha um dinheiro maior, vendi um imóvel, vendi outra coisa e montei na outra empresa. Eu sabia que aquele negócio ia dar certo em 2, 3 anos. E deu muito certo, até que veio o fundo, investiu, comprou, papapá, a gente fez um bom exit. Esse negócio de acreditar que de um dia para o outro você vai virar Midas, tocou, virou ouro, são pouquíssimos casos. Os maiores casos que a gente vê, os caras capinaram para caramba, eles falam, o cara fez uma captação, aí você vai olhar, o cara tem 15 anos de praia. Ou 8 anos quebrando outras empresas e 2 agora com essa que deu certo. Esse negócio do cara de um dia para o outro, são pouquíssimos casos do cara que... O cara tem rodagem, né? O cara tem rodagem. E tem, sim, aquele cara que na hora certa lançou um produto disruptivo, etc. tal, e atraiu um investidor. Hoje, que a gente conversou um pouco mais cedo, existe capital para esse cara, mas o capital está mais seletivo. O pessoal, agora não tem mais capital para startup, para fintech. Tem tanto quanto. Está todo mundo seco para botar dinheiro em alguma coisa boa. Só que agora as pessoas estão olhando com mais atenção, o que é uma coisa boa. Até porque se ele deixar o dinheiro na Selic, deixar o dinheiro no aplicado, vai render lá 15, 16, 17, 18% ao ano, porque ele vai arriscar uma startup lá, que se o cara não tem uma tese, etc. Agora os caras querem ver se você tem uma tese, fundamentado em que, onde você já errou, quando você é resiliente, o que você já errou, como você reagiu. Eu dou mentoria, eu, Thiago e outros sócios lá, a gente dá mentoria para outros empreendedores no Plug Justa, aqui no nosso programa, e uma coisa que eu mais gosto de ver diz aí o que já deu errado, Meirelles. Diz aí, Passa, o que já deu errado. Cara que nunca teve nada de errado, Tem alguma coisa errada. Eu tenho medo de investir nesse cara, porque como é que ele vai lidar se ele tiver uma coisa errada? Sabe? Me diz um momento difícil, me diz um momento da hora que você estava montando aqui o empreendabilidade, até bom para falar, para enrolar a língua, né? Empreendabilidade. Me diz, na hora que a gente estava testando, a gente botou no ar, não funcionou isso, aí a gente teve que fazer isso, fazer... entendi. Aquela pessoa que só tem a história bonita, né? Não teve uma dor, como é que ele vai lidar? Porque uma história bonita é bonita, mas para chegar bonita, alguém passou ali. Eu acho muito legal quando eu vou assistir eventos, conversar com investidores e empreendedores que, eu passei essa dor, essa. Eu saí dessa dor desta forma. Eu saí mais forte por causa disso, né? A famosa frase, uma crise é importante demais para você desperdiçar. Tem que aprender com uma crise, né? Que crise você passou? Qual foi a dificuldade? E eu já passei por muitas e boas, eu já quase quebrei, já não sei o que lá, já fiz. Já foi na outra empresa lá, quando a gente achou que não ia dar certo, veio o fundo, investiu, parece que é do nada, não. Alguém estava olhando toda a trajetória, acreditou. Então a gente fala para os empreendedores, primeiro, seja contrator justa, a gente dá todas as ferramentas para eles possam nos auditar também. Legal. Então o cara fala assim, não basta ser justa, tem que parecer justa. É a frase que a gente usa, né? Não basta a mulher de César ser honesta, tem que parecer honesta. A gente usa essa brincadeira que não basta ser justa, tem que parecer justa. Por quê? Se eu te digo que sua taxa é 1,99, tua taxa é 2, tua taxa é 3, tua taxa é 1, seja o que for, se o boleto custa X centavos, se o Pix custa X% ou X centavos, que um pagamento de boleto vai custar tanto, ele entra no portal, ele acompanha se o que eu fiz foi o que eu comprometi para ele. O que eu fiz foi o que o vendedor prometeu para ele. Depara ali para... Até porque alguém pode se enganar, o cliente pode ter se enganado, a gente pode ter se enganado. Eu achei que eu combinei com o Meirelles uma coisa, mandei a proposta, você respondeu ok, mas você não entendeu a proposta. E falhas acontecem. Comunicação, para mim, é o maior falha da humanidade é a comunicação. A gente erra muito em comunicação. Acho que 90% das empresas falham em comunicação. A gente erra tanto na comunicação que você precisa ter um contrato, né? Para poder resolver um negócio que um quer e o outro também. E você vai olhar o contrato, cada um tem interpretação diferente do contrato. Eu falo que todo mundo é bipolar, né? Todo mundo quando você está do lado da mesa, você vê de um jeito, né? Eu costumo dizer o seguinte para todos os nossos clientes. Assim como você tem o direito de desconfiar da gente, porque você não nos conhece, você tem o direito. Quando você leva o carro numa oficina, o cara fala, troquei aqui o radiador, troquei a água, não sei o quê. O cara, às vezes, quando deixa lá a prova, que trocou. Beleza, trocou. Aqui é a caixinha do novo, tá, o velho tá aqui. Mas assim, é um direito. Às vezes, quando o cara que presta serviço fica chateado a pessoa perguntar. Mas quando esse mesmo cara da oficina vai numa outra loja perguntar, ele questiona a mesma coisa. Então, se o direito de um é direito do outro, eu posso perguntar. Pô, Meirelles,
Você entregou aquilo que eu combinei? A taxa que você fez foi aquela que a gente combinou? Pô, Meirelles, eu tinha entendido que a taxa era isso, você me cobrou Y. Ó, você pode ter entendido, mas está escrito aqui a proposta. Se você entender errado, ok. Podemos sentar, discutir, mas está escrito... Opa, erramos de fato, você tem razão. Te combinei isso e eu te cobrei errado. Alguém... Porque sempre tem uma intervenção humana em algum lugar. É difícil ter uma má intenção também, né? Assim, claramente você sabe quando há a má intenção, mas é difícil a má intenção. Né? Assim, eu não vejo, em geral, empresas ou pessoas vendendo ali com o intuito de prejudicar quem está comprando, mas que quando dá aquele erro ali, você fala, pô, peraí, então resolve para mim, já que não houve uma intenção, né? Eu também sou um cara que eu confio demais nas pessoas. Entende pro bem. Por mais que eu já tenha sofrido algumas situações que eu não gostei, não é porque fez aquilo que eu achar que o B vai fazer também. Eu prefiro acreditar que o B vai trabalhar legal, você também. Gato escaldado. Não é que medo de água fria. Claro, um contrato respaldar, mas eu confio. Eu tenho a sensação que as pessoas são muito melhores do que a gente imagina, entendeu? Se você confiar, adoro um case. Era um restaurante até em Londres, eu acho, em Londres, que você ia, você pagava o que você queria e ninguém questionava. Você comia, no final da conta, você botava o valor que você achava justo. E o dono do restaurante falava o seguinte, que geralmente as pessoas pagavam mais do que ele cobraria. Aí me falaram que isso fizesse no Brasil ia dar errado. Lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, perto da Real Grandeza, perto de Furnas ali, tinha um restaurante que fazia isso. Você ia lá, se servia, comia, e no final você botava o valor que você achava justo. O dono do restaurante, cara, impressionante. Vai vir o Eduardinho, o José, que vai fazer uma coisa, mas 99%... Você vai deixar 15,90, né? Vai deixar R$1. Vai ter um cara que fala, não gostei, não pagou nada. Mas 99% das pessoas pagavam. Então ele tratava o mercado pelos 99, não pelo 1, entendeu? Não tratava pelo 1% que ia dar um prejuízo para ele. Bom, eu sou de Salvador e é famoso ali o acarajé e tal. Agora porque tem muita gente, aí criaram, né, o sistema de você comprar fichinha antes e tal, mas o acarajé se pagava depois. Você chegava ali no acarajé, pegava seu acarajé, seu refrigerante, e depois você ia e pagava. Quer dizer, não ficava ninguém fiscalizando ali se você ia sair sem pagar, quer dizer, o confiar, né? A justa é assim, a justa quando um cliente contrata, eu acredito, né? Porque não sei se, até para fazer um parênteses aqui, a parte de crédito no Brasil, crédito vem da palavra acreditar. Alguém deu crédito para alguém. Então o mercado financeiro acreditou em alguém. Se o Meirelles abrir uma conta do banco, fala assim, você tem um cartão de crédito de R$1.000. O banco está acreditando que você vai honrar R$1.000 e vai deixar você gastar até R$1.000 R$1.000 e vai confiar. Tudo bem, se você não pagar, vai vir um juros absurdamente abusivo, a gente sabe disso, mas beleza, mas ele está acreditando. A Justa tem um modelo parecido. Quando o cliente contrata a Justa, ele fala para a gente, vou transacionar aproximadamente R$50 mil por mês. Ok, sua taxa é essa, eu acredito que você vai passar R$50 mil, tem uma tolerância para mais para menos aqui, vou te dar uma maquininha de graça, te mando a maquininha de graça, confiando que você vai usar. Tem cliente que bota a máquina no balcão, esquece e nunca usa. A gente fala, cliente, desculpa, vou pegar... mas não, você não está usando, devolve, não é peso de papel, mas a gente acredita. Então, a gente mostra, quando você dá o voto de confiança, quando você mostra para o cliente tudo que você está botando na mão dele, assim, deixar claro, essa conta justa alguém desenvolveu, essa maquininha alguém desenvolveu, o chip tem custo, a conectividade tem custo. São 27 elementos que se comunicam quando eu boto uma maquininha na loja de um cliente. Aí o pessoal reclama de que demorou 3 segundos para transacionar, né? Mas são 27 itens, se você pensar, é o chip, é a conectividade, é a internet, é o data center, é adquirente, é a bandeira, é o cartão do cliente, é o banco do cliente, é o limite do cliente. São inúmeros fatores que... A próprio hardware que tem que funcionar, a bateria. Então, tem 27 empresas envolvidas numa transação de R$1. Entendeu? O interessante disso é que a gente está falando de São Paulo, você falou aí de suas experiências no Rio de Janeiro, mas tem o Brasil real, né? Que não tem, mal tem sinal, né, telefônico, quer dizer, aquela coisa que você vai na rua para pegar um sinal de celular. Selfie de maquininha, que a gente fala. Selfie de maquininha, fica com maquininha. Muitos municípios não têm banco. Até por causa de assalto, etc. Muitos municípios não têm banco. Como que esse lojista que está numa região com a maquininha da Justa vai receber o dinheiro dele se ele não tem banco naquela região? Então, são várias coisas que a gente tem que pensar. Poxa, como é que eu vou fazer? Vou te dar uma conta digital para você usar via Pix, onde você vai poder sacar dinheiro? Tem outro lojista. Então, um Brasil real, eu falo que não é a Faria Lima, não é Ipanema, não é Leblon. Adoro Ipanema, adoro Faria Lima.
Mas quando a gente vai para o interior do Brasil, a gente fala que a gente leva uma situação. Tem uma situação bem interessante, que é um case real. Certa vez a gente tinha um cliente lá que, numa região no interior da Bahia, que a internet era muito ruim, pegando isso que você falou. E todos os clientes reclamavam que volta e meia a maquininha perdia o sinal. O chip ficava ruim, a internet ficava ruim. Eu falei, gente, desculpa, a conectividade está ruim aí. Eu tenho um chip com vários operadores, o sinal de internet também está ruim na região. Eu não tenho como fazer a máquina. A falha não é minha, mas o problema é vamos tentar resolver. Uma vez eu até fui visitar esses clientes na região, aí eu comecei a ver que alguns estabelecimentos reclamavam e tinha um que não reclamava, Meirelles. Não reclamava nunca. Para mostrar o Brasil real. Aí eu fiquei lá, Dona Marisa, fiquei do lado do balcão, vendo a Dona Marisa vender, vinha lá a Letícia, vinha o Matheus, passava o cartão, vinha não conseguiu passar porque estava sem sinal. Dona Marisa falava, ô, seu Meirelles, tudo bem? Não tem problema. Deixa seu cartão aqui, botava um clipe, o valor, a senha. Depois, no final do dia, você pega o seu cartão de volta aqui. Isso numa comunidade no interior da Bahia. Falei, imagina se fazendo a farinha, deixar o cartão. Um cartão com sua senha. Com a senha, a confiança. Porque ali tinha um ambiente que a pessoa conhecia o Meirelles, a mãe do Meirelles, o filho do Meirelles, filho de quem, gente de quem. Eu falo que é o blockchain. Todo mundo se conhecia, né? Já tinha uma rede ali. Eu falei, olha só, isso a gente não descobriu nunca, porque 10 clientes reclamavam do sinal. Essa não reclamava. Ela não reclamava. Porque ela falou, não tem problema. O cara deixava o cartão ou... deixava anotado no final do dia, passar Relação aqui. de confiança. Relação de confiança. Como é que você cria essa ela de confiança, né? Relacionamento. Ela sabia que aquele menor preço do mercado, né, existia. Ele conhecia o morador. Ela fazia isso com uma pessoa do bairro, etc. Claro. Mas é um Brasil que a gente não conhece. A gente acha que só existe o Brasil que a gente... Mas assim, eu moro em São Paulo, num bairro muito residencial, né? Que da Lapa e tal. E já aconteceu de sair, precisar alguma coisa ali, e tem aquele fiado, né? Mas a pessoa me conhece tudo, e tem aquela plaquinha engraçada do fiado nem de graça, mas se você tem essa relação próxima, né? Proximidade de confiança, quer dizer, a gente tá falando tudo aqui relacionado à confiança, isso é completamente possível, né? Literalmente, eu acho que é difícil, óbvio, você escala o seu negócio, cresce o seu negócio, é difícil você manter com 100% Pode ser o padrão. Mas você tem que saber quem são os clientes fiéis. Você tem que tratar esse cliente fiel de forma diferente. Eu falo isso para tudo, a educação que eu dou meus filhos, etc. Eu falo, cara, primeiro, quando você cumprimenta todo mundo, é educado com todo mundo, a chance é que quase todo mundo vai ser educado com você também. Mas se ainda não for, a maior parte vai ser. Gentileza gera gentileza. Confiança gera confiança. A confiança se conquista. Então você vai num clube, vai numa portaria, não sei o quê, vai num bar, vai num restaurante, vai na praia, o cara já te conhece na praia de tanto tempo. Ô, fulano, vou tomar uma cerveja aqui, posso pagar amanhã? Paga amanhã, tá anotado aqui, paga amanhã. O cara te conhece. Não vai ser para um cara que você nunca viu. Mas se você conhece a pessoa, tem um hábito ali, reconhece aquela pessoa, trata aquela pessoa pela forma recorrente, né? Esse cliente que fala, pô, Meirelles, poxa, vem aqui tomar cerveja de graça, porque você vem tanto aqui. Ser proativo para o cliente, isso é um desafio do empreendedor mais velho, de fazer lembrar dessas coisas de criar o relacionamento, né? O mundo digital é muito legal, eu adoro o mundo digital, mas acho que um grande desafio das fintechs, das startups, de criar essa inteligência de relacionamento para recompensar, não necessariamente com dinheiro, recompensar o relacionamento, entendeu? Acho que as fintechs, startups que conseguem criar essa experiência de uso, que a pessoa se sente reconhecida, não é mais um número, né? Não só... Tem gente que quer ser tratada de forma invisível, então ok, é o direito. Mas tem gente que, poxa, que legal, Eduardo. Eu adoro quando eu entro num site, sei lá o quê, quando eu botei meu login sem na Amazon, aparece meu Eduardo. Eu acho legal pra caramba. É simples, eu adoro. No site e é simples, né? Simples, é simples. No site da Justa, no portal da Justa, da conta Justa, sempre aparece o nome da pessoa, da loja, etc. Tal. Volta e aparece o logo dela. Cara, pô, aparece meu logo. Mas e quando te liga esse pessoal de call center, vendendo tudo aqui, liga, oi, Eduardo, tudo bem? Você gosta? Assim, quando fala Eduardo, eu não gosto quando me liga e começa a perguntar quem eu sou para tentar me vender alguma coisa. Isso eu não gosto, porque eu acho que é impessoal. Quando a pessoa, oi, Eduardo, tudo bem? Eu tô vendo que você teve 3 vezes, não sei aonde. Eu vi que você comprou isso, isso e isso. Tem uma oferta, sei lá, tem umas lojas que eu sou mais habituado de comprar, sei lá o que. O cara me liga, pô, Eduardo, achou aquela camisa que você gosta tanto. Isso aí tudo bem. Acho legal. Mas o desconhecido nunca te viu aquela forçado, né? Eu não gosto. É um marketing forçado, eu acho que tem que ser você tem que, de fato... Claro, tem uma técnica de venda por trás disso, dá certo, um montão de coisa. Todo mundo tem que vender, tem hora que tem que usar essas... Assim, essa venda, a venda em massa tem que ser isso. Não tem como o cara criar essa personalização. É uma coisa mais sob medida, essa venda mais qualificada, obviamente. Uma venda muito pulverizada, você não consegue ter a mesma qualidade. Tem que vender para 1 milhão de pessoas hoje uma solução de R$ 1,99. Você não vai conseguir, até porque vai ficar muito caro você personalizar para R$ 1,99.
Não, mas eu Então vou vender tem um negócio de R$500, R$1.000, R$2.000. Falei, deixa eu tratar esse cara, porque eu vou tirar dele um dinheiro relevante, é um investimento, uma decisão mais complexa, uma decisão mais completa. Você vai comprar, não sei o que, você sabe que você tem 2 filhos, vem te apresentar um apartamento de sala e quarto. Assim, Não, você não tem, foi no coisa público errada errado, aí. né? Foi no público errado. Acho que tem um mínimo de carinho, que nem você fez quando eu cheguei aqui. Poxa, que legal, vi aquele teu artigo, gostei do teu lado mais humorado, assim, assado. E como que você cria a identidade, né? Tá? Não, a gente tem um conceito aqui, né? Que veio ali do estudo, né, da análise dos empreendedores 50 a mais, mas que você está trazendo um outro ponto aqui, que é essa coisa essa maturidade que traz mais relacionamento. O nosso conceito é que a maturidade ela te deixa um pouco mais duro, mas não no sentido de você ser uma pessoa dura com os outros, mas você é mais resistente à pancadaria. Né? Você sabe lidar melhor com coisas difíceis. Até tira ali aquele aprendizado, enfim, leva de uma forma mais leve os desafios, mas você trouxe outra coisa aqui que é justamente a pessoa fica mais mole nesse relacionamento interpessoal, né? Tem um ponto importante, assim, eu tenho que reconhecer minhas fraquezas. Acho que o cara mais maduro, que não tiver aprendido as suas fraquezas ainda, é porque tem algum, aí temos um problema, né? Aí ele tá maduro na idade, no número, mas não... Eu falo o seguinte, o mundo mudou. Eu falo que eu sou um montão de coisa em desconstrução ou em construção. Eu tenho que ter a consciência que eu sou um preconceituoso em desconstrução. Eu tenho 56 anos, vim sendo educado ou de forma certa e errada, coisas boas, coisas ruins, mas eram gerações. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas eu tenho que ter noção disso. Que as coisas que eu falava, pensava, acreditava, seja o que for, mudaram. Eu vejo claramente dentro de casa com minha filha e com meu filho. Meu filho nem entende que é 7 anos, ainda está sendo moldado, mas a minha filha de 14 anos me dá cada aula assim, eu falei, caramba, que... Papai, isso é errado. Obrigado, filha. E eu peço, me fala. Acho que o cara mais velho tem que se juntar também, nessa veia empreendedora, trazer pessoas novas, trazer pessoas diferentes dele. Tá? Eu acho que é o grande desafio. A gente, na Justa, tem o prazer de estar muito perto do Instituto For, que é uma iniciativa de pró-líder, de liderança jovens, de pretos, pardos, indígenas. Eles dão muito apoio de formar novos líderes. E num dos eventos deles, estavam discutindo sobre a dificuldade que as empresas, empreendedores mais velhos ou qualquer tipo de empresa, de atrair talentos diversos para o seu negócio. Eu falei, é uma dor. Todo mundo fala que tem dificuldade de atrair talentos. Aí se você olhar 99% das empresas, ou quase 100% das empresas, não retrata a realidade da sociedade. Se você olhar na Justa, se olhar aqui, você vai ver que não tem uma representatividade de tudo que teria que ter. De cor, de sexo, opção, seja o que for. Sabe disso. Por quê? Se as empresas continuarem sempre pescando no mesmo lugar, né? Indo no mesmo quintalzinho, se eu continuar indo em Alphaville, no meu clube, onde eu jogo futebol, mas tem os tiozão... Na mesma universidade. Vão ver os tiozão views. Vão ser os tiozão de 56 USP, anos. né? FGV, quer dizer... Mas aí o cara falou assim, atravessa a ponte. Se você atravessar a ponte e for para outro lugar, pesquisar, procurar, pescar, o nome que a gente quiser dar, você vai ver que tem muitos talentos diferentes de você, né? Que você não estava enxergando. Porque você, eu não consegui atrair mulheres para a Justa ou para a empresa tal, porque não tem mulheres de tecnologia. Mentira, tem. A gente tem um montão de mulheres de tecnologia na Justa. O time de tecnologia soube atravessar a ponte e procurar. Não seria o Eduardo Vils quem fazer, porque o Eduardo Vils não sabe procurar pessoas de tecnologia diversas, porque não é minha praia. Então eu falei, gente, tecnologia tem um desafio. Se vocês continuarem pesquisando só aqui na Faria Lima, você não vai achar. Atravessa a ponte, vai para o interior, vai para a Bahia, vai para o Nordeste, vai não sei onde, vai para Carapicuí, vai para o Sul, sei lá. Não tem um lugar só. Você atravessa a ponte. Mas se você ficar só olhando num lugar, vai vir pessoas muito parecidas. Então acho que o empreendedor mais velho tem que entender isso, que ele também tem que atravessar algumas pontes que ele não estava acostumado. Mas vai ter um empreendedor que vai querer... O empreendedor da zona de conforto, de fazer um negócio dele, também não tem errado. O cara quer fazer a empresa dele só com o jeitinho dele ali, porque ele quer... Tudo bem, não posso criticar. Ele vai pagar o preço bom ou ruim de pessoas quererem ou não o produto dele por ele se comportar daquela forma. Mas se ele estiver satisfeito, eu vou vender carro para pessoas carecas e brancas, pois ele escolheu. Só quero vender chinelo para pessoas que calçam 37, 38. Legal, o cara achou um nicho. Ou 36, que ninguém consegue. Beleza, achou um nicho. Pô, mas eu calço 40. Beleza, aquela loja só quer atender. Não tem nada de errado. Ele escolheu um nicho e vai atender.
Aí, cada um escolhe a sua praia, mas se a pessoa quer, de fato, fazer uma empresa que vai pensar diferente, vai ser disruptiva, etc. Tal, não vai ser com apenas um passarinho com um chip só. A gente não vai ser disruptivo sendo sozinho, só eu e mesmo Irene, né? Então eu adoro na Justa que eu sou o mais velho da Justa, né? Eu não fico chateado de ser o tiozão da Justa, mas isso quando me incomoda também. Poxa, Não, um velhinho, você tá no mundo de tecnologia, super jovem, quer dizer que ainda tem isso, né? Não, mas todo mundo é jovem. Mais antenado. Eu sei que eu não tenho. Fique tranquilo que quem contratar Justa, eu não programo nada, eu não sou. Eu não sei. Eu tô ali para falar que eu sou mais inspirador, fazer as conexões, trazer pessoas, fazer. Putz, eu preciso chegar no Meredith, putz, eu vou tentar chegar no Meredith, preciso chegar na Fato Relevante. Eu vou fazendo as conexões para ajudar esses jovens a se conectarem com pessoas que não se conectariam. Porque quando o jovem está ali início de carreira, poxa, meu sonho era conhecer o Meirelles. Porque o cara é um mito ou passe. Peraí, eu consigo chegar lá. Famoso, com 6 pessoas, você chega em qualquer pessoa do mundo. Do mundo. Mas assim, as conexões. Aproveita o Views, que já tem 56 anos, que já se conectou com muitas pessoas. E, modesta à parte, eu tenho uma boa conexão com boa parte das pessoas que conviveram comigo. Acho que eu não lembro de ninguém que eu tenha tido um problema mais sério. Então, eu tenho uma relação muito boa com as pessoas, que bom. E quando não tive, eu fiz questão de resolver. Quem é casado sabe disso. Eu peço desculpa antes de errar. Tem que resolver, né? Quem é casado, eu falo que em casa eu dou um boi para não entrar na briga e dou uma boiada para não entrar na briga. Vai não entrar na briga também. Cara, eu quero zero briga, cara. Eu dou a fazenda para não entrar na briga. Eu odeio brigar. E mesmo que eu tenha com razão, eu fico chateado. Se eu discutir, eu fico pior, sabe? Eu fico pior. Isso é bom. Enquanto eu não pedir desculpa, eu não tô aqui para brigar. Acho que o Maduro tem que pensar nisso, tá bom? E faz parte, né? Quer dizer, as pessoas acham que vai entrar no relacionamento, no mundo Cinderela ali, quer dizer, casou, tal, acabou, história, viveram felizes para sempre. E assim é no negócio também, né? Negócio, amizades, quer dizer, os relacionamentos ali você tem dia a dia, tem dia bom, tem dia ruim e tal. Resolva isso e pronto, né? Isso é maturidade. Você vai passar muito tempo dentro da empresa, muito tempo do seu negócio, quanto você vai se dedicar, quanto você vai se relacionar, né? Eu falo com o meu sócio, a gente pode brigar, a gente não dorme brigado. É ótimo. Com o sócio, que nem... Com a minha esposa até durmo brigado. Mas a brincadeira da parte... Acorda, faz o café da manhã. Dia seguinte, esquecemos, mas assim, na vida corporativa, na vida empreendedora, na vida, se você ficar ali, você vai ter... A pior coisa que pode acontecer numa empresa é briga. Porque atrapalha o negócio, o clima fica ruim, o time fica vendo uma coisa ruim, os sócios brigando. Acaba, né? O exemplo vem de cima, né? O exemplo arrasta, né? Que a gente fala, né? Então a gente tem que ter sempre um positivismo. Quando tudo tá ruim, respirar, vamos botar a bola no chão, tocar a bola, vamos resolver uma coisa de cada vez pra gente não deixar um problema ser maior do que é, né? Eu aprendi com um grande amigo meu que eu diferencio o problema de obstáculo, entendeu? Porque o problema é que você olha assim, esse problema vai existir amanhã, Meirelles? Esse problema vai existir daqui a um mês? Esse problema vai existir daqui a um ano? Não. Então, não é um problema. É uma dificuldade qualquer aqui. Não, perdi um ente querido, perdi um parente querido, perdi não sei o que lá, perdi um prato. Aí você vai se preparar para lidar com aquele problema, que é um problema que vai durar. Mas quando, dinheiro, cara, dinheiro não é problema. Você corre atrás. O problema é saúde. O problema é deixar de existir, perder alguém. Entendeu? Mas, poxa, perdi alguém que tinha 99 anos. Poxa, que bom que a pessoa viveu tanto. Eu tento sempre pensar o lado positivo. Porque... se a gente for arrastado por problema, a gente não sai de casa, né? Se a gente pensar tudo que pode dar errado, né? Acho que o aprendizado que eu tive como empreendedor é muito parecido com a vida. Se você for pensar em tudo que pode dar errado, você não empreende. Aquele negócio que a gente falou no início de esperar o momento certo. Se você pensar assim, eu saí de casa agora, um carro pode bater no meu carro, pode cair uma pedra no meu vidro, alguém pode me atirar, alguém pode me matar, sei lá, você entra no famoso teoria do medo e ferrou, trava. Ferrou, né? trava. E na empresa a mesma coisa. Se você pensar que tudo pode dar errado, você não vai montar. Eu faço palestra, faço evento, mentoria, Views, me conta aí, você teria montado a Justa, se soubesse que ia ter pandemia, Selic, guerra na Ucrânia, problema político, você teria montado? Não teria montado. Se eu soubesse, né? Mas se eu soubesse, se você pensar tudo, então não vou montar outra, não vai, entendeu? Não pode ser assim. E quando a gente montou a Justa, só para dar uma acelerada aqui, claro, a gente fez um evento chamado De Volta ao Futuro, que a gente chamou todos os parceiros, clientes e potenciais empreendedores que queriam empreender com a gente fez uma viagem, a gente entrou com um personagem, eu entrei com o Dr. Brown, o sócio Thiago entrou com o McFly,
A gente convidou todos os empreendedores na época que queriam trabalhar com a gente. Ó, a gente fez uma viagem pro futuro e voltamos para contar para vocês. Que vai ter Open Bank, Open Finance, registros recebíveis, vão ter um montão de fintech, vão ter um montão de bancos se juntando a fintech, etc. Tal. Vai ser do caramba. Quem quer embarcar com a gente? Aí outro dia o pessoal perguntou, Vils, mas naquela viagem que vocês fizeram, Dr. Brown, vocês não viram a pandemia? Eu falei, a gente sem querer, a gente pulou 2 anos, a gente só foi a 2021, a gente não viu. Se a gente tivesse visto, ninguém embarcaria com a gente, né? Ou a gente ficou quieto, né? Então você não dá para prever tudo. Passa, né? Passa. Foi horrível, eu tenho um trauma, muita gente morreu, foi uma coisa horrorosa, mas que bom que a gente saiu do outro lado. Eu falo o seguinte, quem está aqui tem que comemorar, está vivo, vamos para cima, acho que um dia de cada vez, celebrar as conquistas mais do que as derrotas. Celebrar até as derrotas, para você não esquecer que aquela derrota te ajudou, entendeu? Celebrar um fracassinho, esse fracasso foi do caramba que nos ajudou a fazer isso. Aquele prejuízo, aquela fraude, que bom que aquilo aconteceu, não foi maior, entendeu? Excelente, Vils. Pô, que pena a gente tá acabando o tempo aqui da gravação. Se deixasse, a gente ficaria, acho que a tarde inteira aqui ouvindo histórias. Obrigado, Meirelles. Para alguns com o protocolar, para outros com legitimidade. Muito bom aqui te receber. E aí, aproveitando que você falou aí da viagem para o futuro, que vocês trouxeram a coisa de Open Banking, o futuro tecnológico aí das transações, eu queria saber, vocês chegaram nesse futuro e qual é o próximo futuro aí da Justa? Assim, a Justa tem a gente fala que a gente está só open beginning, né? Está apenas começando. Apesar de ter 4 anos, a gente fala que todo final de ano a gente fala que é apenas o começo, como se fosse day one. A gente entende que para o ano que vem, para esse final de ano, primeiro, a gente tem o mercado está positivo, a economia tem bons sinais, muita gente, o Brasil é um Brasil feito de empreendedores, tem muita gente querendo empreender, mas não sabe como empreender. Então, fazendo um pouquinho de merchan da Justa, mas isso vale para qualquer outra empresa que tenha um propósito parecido, tente pegar o seu talento e se plugar em alguém que tenha valores parecidos. Então, a Justa é um hub de oportunidades. Então, a gente tem a oportunidade de um cara que quer abraçar uma causa completa, tem uma pessoa que quer ser apenas um canal de distribuição numa linha de produto e serviço, tem um cara que quer levar para um nicho, para uma região, uma oportunidade, quer continuar na sua região, mas quer levar uma novidade para a sua região, que fala o seguinte, que muitas coisas que estão acontecendo aqui em São Paulo, na nossa filial de Recife, se a gente tiver a oportunidade desses empreendedores do Brasil todo levar isso para a sua região, eles vão fazer a disruptura e vão levar uma grande novidade para as suas regiões. Seja o promotor, seja o propagandista das novidades de tecnologia para a sua região. Se puder ser com a Justa, ótimo, porque você já pega o negócio testado, validado, com um montão de stakeholders, um montão de partes interessadas que acreditam na Justa. Eu acho que o maior feito da Justa foi a gente ter conseguido trazer para o nosso ecossistema um montão de gente do bem. Desde lá do passe, lá atrás, você, pessoas que chamam a gente, conversam, gostam da causa, a Fato Relevante, que é a nossa assessoria, a Bandeira, a PagSeguro, a PagBank, a Elo, o BTG, a XP, o Bankley, cara, um montão de... A Pax, que é a maior fabricante de maquininha, tem um montão de... A Tectoy, tem um montão de empresas que acreditam na Justa, que em algum momento elas estão com a gente, entendeu? Não necessariamente a gente faz tudo dentro de casa. Então, às vezes, quando o empreendedor, às vezes, não quer abraçar o mundo, mas se ele abraça o que ele tem potencial e terceiriza o que não é core dele. Pô, você precisa de soluções financeiras? Pega numa Justa da vida. Cara, mas você é melhor do que uma distribuição da tua região. Ninguém vai falar melhor o teu sotaque na Bahia do que o Meirelles. Se eu chegar lá na Bahia e falar com o meu sotaque de carioca, pô, meu irmão, você aqui não. Tem que ser você, tem que ser o cara da região, o cara que é o agente de confiança daquela região. Seja o agente de confiança, seja o cara que vai levar a novidade na sua região. Se você já tem um produto, um serviço, acople a nossa necessidade. Ou se você quer começar a empreender agora também, venha para a Justa. Ou se você quer participar como colaborador, trabalhar na Justa, a gente adora trazer gente que acredita que dá para tornar o mercado mais justo. É um pouco disso. Pô, parabéns aí pelo Projeto da Justa, 4 anos e transformando muitos negócios, né? Transformando, apoiando muita gente, carregando um ecossistema bonito aí. Que bom. Bom te receber. Obrigado. Aqui. Vou deixar aqui o pessoal, né? justa.com.vc, quer dizer, Justa com você. E quem gostou aí, curta, compartilha a entrevista. Siga a gente nas redes sociais, siga a gente no Instagram, aqui no YouTube e no Spotify. Indique que a gente está sempre trazendo pessoas do bem aqui para falar sobre empreendedorismo. E obrigado, Eduardo Vils. Então ficamos por aqui. Um abraço. Obrigado, tamo junto.